César Grácio considera, como ouvimos, que agiu de boa fé, mas o acórdão do Conselho Superior de Justiça não parece ser coincidente com esta opinião. Nos estúdios do Porto temos o vice-presidente daquele órgão, juiz Jesus Costa, e aqui em Lisboa o Dr. Ramos Lopes, vice-presidente do Belenenses. Muito boa noite, juiz Jesus Costa, no Porto. Eu gostaria que me explicasse os motivos do inquérito a César Grácio e também, naturalmente, como se chegou à derrota imposta ao Belenenses. Bom, conforme consta do acórdão, que nós proferimos salvo erro na passada quinta-feira, o Belenenses foi punido com a pena de derrota pela circunstância de, em nosso entender, julgar com o jogador de Mapuata na situação de irregular. Na base de uma decisão proferida pelo Sr. Secretário-Geral da Federação, César Grácio, cuja comunicação foi feita ao Belenenses ainda nesse dia, verbalmente e por telefone. Portanto, foi nesta base que o acórdão foi preferido e porque se entendeu que esta decisão, que era antirregulamentar, sobretudo esta comunicação nestas circunstâncias ao Belenenses, por essa razão se mandou instaurar processo disciplinar contra o Sr. Secretário-Geral da Federação. E porquê é que a comunicação por telefone e nesse dia, no dia que referiu, suponho que é um sábado, é irregular? Bom, ela é irregular. Não sei se será assim muito fácil em curtos segundos explicar cabalmente a situação, mas devo desde já dizer que todos os agentes esportivos têm a consciência de que aos sábados, domingos e feriados, estando fechadas as secretarias dos órgãos associativos ou a Federação que tratam de questões desta natureza, que serão, portanto, não é fácil, não é difícil concluir que estas decisões comunicadas nestas circunstâncias, estando os serviços fechados, são irregulares. Mas portanto, a falta, neste caso, será, portanto, do Secretário-Geral da Federação e é o Belenenses que é punido, para já, por essa falta, com a derrota. Sim, isso é muito fácil de explicar. A falta é, de facto, do Sr. Secretário-Geral, pelo menos, objetivamente, pelo menos uma circunstância, uma decisão irregular, ou melhor, uma comunicação irregular, mas daí não se segue que o Belenenses não tenha culpa nesta situação. O Belenenses, segundo o que consta do acórdão, segundo o nosso entendimento, não devia ter-se fiado numa declaração verbal transmitida no sábado por parte do Sr. Secretário-Geral da Federação. Se assim fosse, não era preciso o regulamento escritos para nada, não é? E, aliás, dos regulamentos consta muito claramente que estas decisões são transmitidas aos clubes através das associações de futebol respectivas. Eu tenho aqui, como disse no estúdio, o Dr. Ramos Lopes, que é um dos vice-presidentes do Belenenses. Eu começaria por lhe perguntar, e atendendo até às palavras do juiz Jesus Costa, como é que o Belenenses se deixou fiar, então, nesta informação verbal e por telefone a um sábado? Bem, relativamente a isso, o Belenenses considera que o Conselho de Justiça errou não só uma vez, mas duas. A primeira vez, quando mandou acusar o Belenenses, com base em factos incriminatórios ou não incriminatórios, e ao arrepio do que tinha deliberado, e muito bem, o Conselho de Disciplina. Não se dá uma acusação para se apurarem os factos incriminatórios. É sabido, é consabido, que uma acusação tem que se basear em indícios suficientes de culpa do arguido. E aí, logo pela primeira vez, o Conselho de Justiça errou, e errou gravemente. Mas, enfim, o Belenenses deduziu a sua defesa relativamente à nota de culpa que lhe foi apresentada pelo Conselho de Disciplina na sequência dessa deliberação do Conselho de Justiça. E agora, neste acórdão do Conselho de Justiça, o Conselho de Justiça erra a segunda vez. E erra a segunda vez por duas ordens de razões. A primeira é que há um princípio geral de direito que diz que há liberdade de forma quando a lei não exigir uma forma expressa para qualquer ato. Ora bem, como o próprio acórdão reconhece, a certa altura, onde ele diz esse acórdão, nenhuma norma expressa a exigir que o processo seja escrito. Portanto, o próprio acórdão reconhece que não havia necessidade. Portanto, podia ser verbal. Podia ser verbal. E quanto a ser sábado? E foi verbal, efetivamente, essa comunicação. Quanto a ser sábado, pois também há uma lei subsidiária, que é o Código de Processo Civil, que no seu artigo 143, número 1, estabelece que aos sábados, domingos, feriados e férias podem ser praticados atos que se destinam a evitar dano irreparável à pessoa a quem se dirige essa comunicação. Ora, era dano irreparável não se comunicar ao Belenenses no dia 8 que podia jogar no dia 9 com uma Mapuata. E porquê? Porque, efetivamente, o jogo só se realiza uma vez. E, portanto, seria dano irreparável. Não podia ser reparado.
Portanto, ao invés do que disse o Sr. Dr. Jesus Costa, efetivamente, o Belenenses foi gravemente penalizado e injustamente penalizado com esta decisão que é um erro jurídico para mim, do Conselho de Justiça. Talvez perguntar de novo ao Dr. Juiz Jesus Costa o que é que acha desta argumentação aduzida aqui pelo Dr. Ramos Lopes, vice-presidente do Belenenses. Ora bem, pois não tenho qualquer dúvida em dizer afoitamente que nenhuma das argumentações, dos argumentos apresentados pelo Dr. Ramos Lopes é pertinente. Comece por último. Fala-me no dano irreparável de Belenenses. O Belenenses, como qualquer clube nacional, tem que cumprir os regulamentos. Ora, não há qualquer dano irreparável. O Belenenses teve muitos meses para apresentar na Federação o certificado internacional. Toda a gente sabe que as inscrições provisórias assentam na apresentação de documentos também provisórios, quase sempre telexes, da parte dos clubes, e, portanto, o processo só fica completo quando é apresentado o certificado internacional de transferência. O Sr. Dr. Ramos Lopes sabe muito bem, porque analisou o processo, nós não temos tempo para o escalpelizar, é óbvio. Vou limitar-me, portanto, a responder ponto por ponto às acusações e às apreciações do Dr. Ramos Lopes, e para mostrar o seguinte: há 2 telex, salvo erro, de outubro de 86, a chamar a atenção da Federação de que a inscrição do jogador era irregular. De modo que, nessa base, o Sr. Secretário-Geral da Federação tinha decidido, no uso dos seus poderes, que nós não pusemos em causa, no dia 6, que a inscrição estava suspensa. No nosso entender, isto está bem salientado no acórdão, isso é perfeitamente regular. Portanto, o Belenenses estava numa situação de não poder utilizar o jogador. Não há dano irreparável absolutamente nenhum. Se houve atraso no processo, a culpa não é da Federação. Não é da Federação, nem muito menos do Conselho de Justiça. O problema é este: se há atraso no processo, se o Belenenses podia ter resolvido o problema noutros termos, ter obtido o certificado de transferência mais cedo, e é realmente estranhar porque é que o Belenenses só no dia 27 de dezembro, ou não sei, parece que é 27 de dezembro, não me recordo bem, é que apresentou o certificado, quando ele tem afinal a data de agosto. Bom, quanto à argumentação do dano irreparável, não tem qualquer fundamento válido, porquanto não há dano, há apenas uma situação em que o Belenenses não soube aproveitar. Quanto à invocação do artigo 143, número 1 do Código de Processo Civil, ao que eu creio, não tenho aqui o código, mas creio ter citado, não me engano, na referência feita pelo Dr. Ramos Lopes. Quanto à prática de atos aos sábados, nós nem sequer dissemos que este ato do Sr. Secretário-Geral, ou melhor, a decisão que ele terá tomado no sábado, que é irregular. Nós o que dissemos é que a comunicação desse ato feita num sábado, domingo ou feriado é irregular. E é irregular, é muito claro de ver porquê. Porque isto traduz-se numa situação anómala. Porque comunicações ao sábado, ao domingo e ao feriado não se faz a todos os clubes nacionais. Faz-se a alguns, e não é pelo Belenenses ser um clube de Lisboa com fácil acesso a dirigentes da Federação que pode arrogar-se um estatuto de prioridade, um estatuto de maior aceitação, de maior dignidade, de maior proteção que qualquer outro clube nacional. Quanto ao argumento sobre a liberdade de forma, eu creio que não foi bem entendido o que consta do acórdão do Conselho de Justiça. O que lá está dito é que não há nenhuma norma expressa, e de facto parece que não há, que disponha sobre a exigência do processo, que o processo é escrito. Mas é óbvio, isso consta muito claramente do acórdão, é óbvio que não podia deixar de ser. Porque todo o processo, pela sua própria natureza, pela apresentação de documentos, por comunicações escritas que é necessário fazer-se, nomeadamente à Federação, é óbvio que todo o processo é escrito. Isso é claro que está explicado com muita clareza. E mais, consta do comunicado oficial, aliás, na sequência de outros anos anteriores, que as comunicações feitas pela Federação de decisões tomadas no âmbito destes processos são feitas às associações de futebol, que, por sua vez, as comunica aos clubes. Por consequência, é óbvio que estes processos têm que ser escritos. E mais, há lá uma norma, que não me recordo agora o número, não tenho aqui o comunicado, de onde resulta que em casos urgentes os clubes podem contactar diretamente a Federação, e isto aqui não era um caso urgente, podem comunicar diretamente com a Federação, mas daí não se segue que a Federação possa comunicar diretamente com o clube. E o certo é que, quando da primeira decisão do Sr. Secretário-Geral, o Sr. Secretário-Geral, ou pelo menos a Federação, teve o cuidado de comunicar por telex a primeira decisão, ou seja, aquela
que suspendeu o processo por telex, quer à Federação, quer à Associação Futebol de Lisboa, quer ao Belenenses, e o mesmo cuidado não teve o Sr. Secretário-Geral quando comunicou ao Belenenses no sábado, por via telefónica, que realmente choca que uma comunicação desta seja feita por telefone. Eu penso que estamos esclarecidos quanto à divergência de opiniões. Por consequência, só para terminar, o Conselho de Justiça não errou. É claro que as pessoas têm a sua opinião. Nós não cortamos a opinião, o poder de crítica a quem quer que seja, mas o que recusamos é esta afirmação categórica da parte do doutor. Eu penso que isto é um tema que naturalmente poderá continuar a ser tratado até noutros programas desportivos, dada a importância que se reveste e vai ainda ser notícia durante muitos dias. Eu gostava só, para terminar, tenho que compreender que tem que ser breve, se ficou vencido por estes argumentos. Não, de maneira nenhuma, e só para dizer, e só para dizer aos Sr. dos Costa o seguinte: o Belenenses não quer nenhum tratamento de exceção. O Belenenses quer apenas que seja feita justiça e que sejam respeitados os regulamentos e a lei. E portanto, o Belenenses podia apresentar o Certificado Internacional de Transferência até ao dia 20 de janeiro. Se a lei permite isso, portanto, o Belenenses não tinha que o apresentar antes. E apresentou no dia 17 de dezembro. Por outro lado, não existe nenhuma norma expressa, e eu repito isto bem, a exigir uma forma para a comunicação. Portanto, a comunicação verbal é legalmente possível. Por outro lado, aos sábados, praticam-se notificações e citações, os próprios tribunais o fazem. Portanto, não vejo porque é que a Federação não o podia fazer também. E o Sr. Secretário-Geral é a pessoa competente, com legitimidade e pessoa idónea, que a Federação tem à frente dos seus serviços. Portanto, o Belenenses não podia deixar de respeitar e de considerar absolutamente legal, legítima e competente essa mesma ordem. E, por outro lado, mais quero só acrescentar isto também, outro absurdo jurídico é a instauração de processo disciplinar ao Sr. Secretário-Geral. Podemos deparar com esta situação. O Belenenses condenado e, no termo do processo disciplinar, o Sr. Secretário-Geral absolvido. Bem, como é que vão resolver os serviços este problema? O inquérito ainda não está a decorrer. Oi, mas não cabendo recurso desta decisão, o que é que o Belenenses vai fazer? Bem, não cabe recurso. Vamos ver. O Belenenses pode socorrer-se de todos os meios legais ao seu dispor, e é isso mesmo que estamos a averiguar, no sentido de que se justiça seja feita. E não haverá recurso, não. Prevê-se que há a possibilidade de recorrer para o Pleno, em certas e determinadas circunstâncias. Estão-se a analisar todas as situações, estão-se a recolher todos os elementos, e o Belenenses só espera que, efetivamente, lhe seja feita justiça, porque justiça não foi feita pelo Conselho de Disciplina.